Lembram-se que eu ia pregar domingo passado sobre a segunda vinda de Cristo. E nós então deixamos esse sermão para hoje, por algum propósito. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu tinha o meu sermão pronto, preparado, já tinha estudado aquele sermão, já tinha me preparado já por algumas semanas. Mas quando eu entrei na igreja, eu senti Deus falando ao meu coração: eu não quero que você pregue aquele sermão. Mas eu disse: mas Senhor, eu preparei. E Deus olhou para mim e disse: daí? Você tem que falar o que eu quero, não o que você quer. E Deus tinha uma palavra para aquela igreja, num sermão que eu já havia pregado em algum outro lugar. Mas era exatamente aquela mensagem que Deus queria que eu pregasse. Eu preguei aquele sermão. Na saída, alguns irmãos falaram comigo, disseram: pastor, eu estava precisando tanto de ouvir esta palavra hoje. Você está vendo? Então, às vezes, Deus fala no momento quando você mais precisa ouvir. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, 3 e 8. Mateus capítulo 24. Mateus é o primeiro evangelho, né? Mateus 24, 3 a 8. Não é o primeiro evangelho cronológico, mas é o primeiro evangelho que nós temos aqui no cânon bíblico. Mateus 24, 3 a 8. Palavras aqui que você vai prestar atenção. Diz a Bíblia: e estando Jesus sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Respondeu Jesus: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos vão escandalizar-se, trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E se for multiplicar a iniquidade, o amor de muita gente esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Todas as vezes que você fala sobre alguma coisa que vai acontecer, a doutrina bíblica chama-se escatologia. Coisas relacionadas ao futuro. E a Bíblia tem muito a revelar, a dizer acerca do que vai acontecer. O livro de Apocalipse, por exemplo, muita coisa ali já aconteceu. Outras ainda vão acontecer. E a mensagem sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o que vai acontecer, tem despertado muita curiosidade e muito interesse. Porque nós, como igreja do Senhor, precisamos estar preparados para a vinda de Jesus. Ele vai voltar. Ele vai regressar. E nós temos que estar preparados. Porque a Bíblia diz que o Senhor, num abrir e fechar de olhos, Ele vai surgir nas nuvens. E a igreja do Senhor será arrebatada. E nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. Esta é uma mensagem muito simples que a Bíblia diz. Mas na simplicidade, muitas vezes, você não entende o que realmente Deus está querendo lhe dizer. Em termos de: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Há um hino muito bonito que é cantado, e sempre foi muito cantado, desde os anos 70, este hino vem sendo cantado. O rei está chegando, o rei está chegando.
Mas ele é um pouco assim assustador, porque ele começa dizendo, a feira está vazia, as pessoas estão correndo, isso, aquilo está acontecendo. De repente, tudo vai parar. A terra que é redonda torna-se como que uma planície. E todos, segundo a Bíblia, olharão para cima e verão o Filho de Deus, o Filho do homem, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, voltando em glória, em poder, para nos levar, para levar a sua igreja. Mas muitos naquele dia ficarão surpreendidos, porque não irão ao encontro do Senhor. Esta foi a razão pela qual que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem todo aquele que vai à igreja vai ao céu. Nem todo aquele que lê a Bíblia vai ao céu. Nem todo pastor vai para o céu. Nem todo diácono vai para o céu. Mas vai para o céu aqueles que entregaram suas vidas a Jesus e comprometeram-se com o seu evangelho e foram obedientes à sua palavra. Isto é o que a palavra de Deus nos diz. Agora, se Jesus voltasse hoje, a minha pergunta para você é, você estaria preparado para encontrar-se com Ele? Nós temos mais de 300 referências na Bíblia que falam a respeito da volta do Senhor. Você encontra, por exemplo, em Daniel, capítulo 7, versículo 13, o profeta falando da vinda de Jesus. Você vê o próprio Jesus, em João capítulo 14, de 1 a 13. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora veja o que ele diz. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu creio na palavra do Senhor, eu creio na palavra de Jesus. Jesus não mente e Ele disse que vai voltar e Ele voltará. Creia você ou não, Ele voltará. Naquele momento, quando os discípulos estavam ali no monte, Jesus então dando as últimas instruções, falando com eles, a Bíblia diz que de repente Jesus começou a subir. A ascensão de Jesus aos céus. E ele vai voltando para o céu. E o que acontece? Os discípulos ficam olhando. E de repente a Bíblia diz que os anjos vieram. Colocaram-se junto dos discípulos e fizeram uma pergunta. Está lá em Atos, no capítulo 1, 10 e 11. E os anjos perguntam, varões galileus, por que estás olhando para cima? Por que estás aí olhando para cima? Como se que? Pasmados. E o que está acontecendo? Em dúvida. Por que vocês estão olhando para este Jesus que está subindo? Deixe-me dizer uma coisa, disseram os anjos. Este mesmo Jesus que está voltando, há de regressar. Da mesma forma como vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Há muita gente que acha que Jesus vai voltar, mas vai voltar em espírito. Não, senhores. A Bíblia diz que ele vai voltar da mesma maneira como ele subiu. Você vai ver o corpo de Jesus. Quando ele nasceu, ele assumiu a forma humana. Lá, Filipenses, no capítulo 2, 5 e diante, o que a Bíblia diz? Ele, sendo servo, se humilhou até a morte de cruz. Mas antes ele fez o quê? Esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma de homem, e na forma de homem se humilhou até a morte de cruz. Então ele assumiu um corpo, ele veio como neném. Ele era uma pessoa, um indivíduo, como eu e você. E na segunda vez o Senhor vai voltar da mesma forma, numa forma corpórea. Você vai visualizá-lo. A Bíblia diz, todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. Todo olho verá. Você não vê espírito? Todo olho o verá. E você virá e vai ver realmente Jesus voltando nas nuvens. Agora, como será a vinda de Jesus? Como será esta vinda de Jesus? Primeiro, a Bíblia diz que será entre as nuvens. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 30, a Bíblia diz, então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Deus tem dado a Jesus todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, e Ele vai voltar nas nuvens, Ele vai descer, e Ele virá, e você vai olhar para as nuvens, você verá o Filho de Deus. A Bíblia diz que os anjos virão com Ele, a Bíblia diz que as trombetas soarão. Paulo diz que de repente as trombetas do céu vão tocar, e os céus vão se abrir, as cortinas do infinito vão se abrir, e o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, virá com Ele e os seus anjos, e nós então veremos o Senhor. Mas Ele será também com poder, com muito poder. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. A que o mundo não queira aceitar, a que o mundo não queira dizer nem Merry Christmas. Tira o Christmas daí, não usa essa palavra só porque tem Christ. Vamos dizer Happy Holiday. Nunca aceite alguém falar isso para você, Happy Holiday, porque nós não celebramos Holiday, nós celebramos o nascimento de Jesus. Nós celebramos que Ele veio 2000 anos atrás e nasceu em Belém por nós, para morrer em nosso lugar, para dar a sua vida, porque Ele nos amou, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu não preciso um Happy Holiday. Eu preciso sim louvar a Deus, porque Jesus se fez homem, porque Ele veio para ser meu Senhor e Salvador. Foi o que os anjos disseram. Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Tire! Continue tirando as orações das escolas. Continue dizendo que nós não precisamos colocar o nome de Deus em lugar nenhum. Tirem as cruzes daí, tirem a Bíblia de lá. Não deixe isso, não deixe aquilo. Mas você nunca vai tirar o poder de Jesus Cristo. Amém. E o seu poder é muito limitado, porque você só pode tirar o nome dele. Mas o poder dele é poder que transforma, que unge, que salva, e que faz com que este mundo, quem ou não reconheça a sua grandeza. Ele vai voltar e muitos vão lamentar. Ah, quantos estarão se lamentando naquele dia. A Bíblia diz que esta vinda de Jesus será uma vinda vitoriosa. Mas quais serão as circunstâncias da vinda de Jesus? Quais as circunstâncias? Vamos ver. A primeira será uma vinda pessoal e física. Eu já disse que você vai identificar o Senhor, porque Ele voltará da mesma forma como Ele foi. Um grupo religioso que tem por aí marcou a volta de Jesus num determinado tempo. Aí Jesus não apareceu. Quando eles marcaram, eles disseram: Jesus veio, só que ninguém viu. Ah, é? Fácil, né? Jesus veio, só que ninguém viu. Será uma vinda pessoal. Ou aquele dia, como eu gostaria de estar vivo. Eu não sei se eu vou estar vivo, mas como eu gostaria de estar vivo. Como eu gostaria de dar as boas-vindas ao Senhor. Como eu gostaria de me encontrar com Ele, subindo nas nuvens. Como eu gostaria. Quando eu estava lá em Israel, fui ao Mar Morto, eu que não sei nadar. Todas as vezes que entro na piscina, quase me afogo. Foi a primeira vez que eu fiquei ali sobre as águas, por causa da densidade do sal. O sal coloca você para cima e você queira ou não nada. Foi a primeira vez que eu nadei. Mas, irmãos, isso não é nada em comparação a subir. Aqui eu preciso de uma escada para subir, para ficar um pouquinho mais alto. Já que eu sou baixo, imagina, olha a altura que eu estou. Mas se eu quiser mais alto, eu tenho que subir em alguma outra coisa, e mais outra coisa. Mas naquele dia eu vou começar a subir. Eu vou subindo, subindo, até encontrar o meu Senhor nos ares. Como eu gostaria de estar vivo naquele dia. Será uma vinda tão visível. Mas também a Bíblia diz que será uma vinda repentina. O que dizer isso? Que ninguém
vai estar esperando. Sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, que será num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Quantos segundos levamos para abrir e fechar os olhos? Pedro diz que Jesus virá como um ladrão da noite. Isto é, inesperadamente. Você volta daqui da igreja, chega em casa, quando vê a porta está arrombada. O ladrão entrou, você não estava esperando. Será que você está preparado para encontrar com Deus? Feche os seus olhos. Ó Senhor, eu te louvo, porque Jesus veio. Ele veio para ser Senhor e Salvador. Por isso nós louvamos o teu nome, porque Ele vai voltar. E nós queremos estar prontos e preparados para recebê-lo. Lembre-se que a primeira vez Jesus veio como residente, a segunda ele voltará como presidente. A primeira vez ele veio como neném, a segunda vez ele voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A primeira vez ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. A segunda vez ele voltará sentado num trono. Estejamos preparados para este encontro com o Senhor. Amém. Se você ouviu a mensagem, você gostaria de tomar uma decisão, preparando-se para encontrar com o Senhor. Não sabemos quando Ele vem, mas preparado, dedicando a sua vida, servindo ao Senhor enquanto Ele não volta, enquanto Ele não regressa. E você está pronto, gostaria de tomar essa decisão ao lado do Senhor, dedicar a sua vida a Ele, dizer: Senhor, eu quero colocar minha vida diante de Ti neste ano, de 2011, e quero que o Senhor me abençoe. Use a minha vida maravilhosamente. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Está preparado para encontrar com o Senhor? Alguém? Que Deus nos abençoe.